Olá, boa noite. A Corregedoria Nacional de Justiça dá 30 dias para que o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário apresente parecer sobre a atuação de policiais militares em casos de apreensão de pequenas quantidades de drogas. Ministério Público do Trabalho investiga a responsabilidade da Voepaz no acidente aéreo em Vinhedos. STF determina retorno da prefeita de Saquarema, no Rio de Janeiro, ao cargo. Ministros do Supremo analisam se detenções e prisões disciplinares de militares precisam ser instituídas por lei. Supremo mantém suspensas leis municipais que proíbem o uso de linguagem neutra. Justiça aceita pedido de recuperação extrajudicial da Toque Stock, que tem dívida de mais de 640 milhões de reais. E ainda, no Dia Nacional dos Direitos Humanos, a gente mostra os desafios para combater a exploração de trabalhadores rurais no Brasil. Jornal da Justiça desta segunda-feira, 12 de agosto, começa agora. O Supremo Tribunal Federal aprovou proposta orçamentária para despesas do tribunal para o próximo ano. Repórter Carolina Chaves tem os detalhes. O plenário virtual aprovou por unanimidade em sessão administrativa a proposta orçamentária para 2025 no valor de R$ 894.716.882 para custear despesas e investimentos no tribunal. O valor para 2025 é quase 70% menor do que o orçamento aprovado no ano de 2009. Para 2025, o orçamento foi estipulado de acordo com a necessidade do tribunal e levou em conta vários aspectos. Um deles foi o aumento da produtividade do tribunal e a redução significativa de processos. Além disso, segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, desde 2020 houve aumento das despesas com segurança e tecnologia, principalmente em razão dos riscos à segurança do tribunal e dos ministros. E foi essa área que teve maior impacto na proposta orçamentária do próximo ano. A proposta do orçamento de 2025 do STF deve ser encaminhada até amanhã para a Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento, responsável por definir o orçamento da União. Em seguida, deve passar por aprovação do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal determinou o retorno de Manuela Pérez à Prefeitura de Saquarema, no Rio de Janeiro, por identificadas possíveis irregularidades na apresentação da ação que resultou no afastamento da chefe do Executivo Municipal. O repórter Evne Araújo explica o caso. Manuela Pérez havia sido afastada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tomada em recurso em uma ação de improbidade administrativa apresentada pelo vice-prefeito do município, adversário dela nas eleições municipais. No Supremo, a prefeita de Saquarema argumentou que o pedido de afastamento é irregular. De acordo com Manuela Pérez, apesar do autor da ação ter sido o município, o pedido é do vice-prefeito, representado por advogados particulares. A análise do caso no STF foi feita pelo ministro Dias Toffoli. Na decisão, ele considerou que as ações de improbidade podem ser apresentadas pelo Ministério Público e por entes públicos que tenham sofrido prejuízos, o que não teria ocorrido. Dias Toffoli lembrou que a legitimidade do ente público pressupõe a atuação dele por meio de órgão ou instituição regularmente constituída. No caso dos autos, segundo o ministro, o vice-prefeito se apropriou de uma prerrogativa da prefeita na representação do ente público. Além disso, não houve a participação do órgão de representação jurídica do município. O STF decidiu manter a suspensão das leis dos municípios de Navegantes, em Santa Catarina, e Rondonópolis, em Mato Grosso, que proibiam o uso de linguagem neutra em escolas e em concursos públicos municipais. A decisão foi confirmada por unanimidade em sessão virtual. As informações com Regina Souza. As suspensões foram determinadas em resposta a ações movidas pela Aliança Nacional LGBTQI+, e pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas.
O ministro Flávio Dino, relator do julgamento, destacou que apenas a União tem o poder de legislar sobre as diretrizes da educação nacional, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ele também reforçou que, segundo o Supremo, temas como o currículo escolar e o uso de materiais didáticos devem ser regulamentados em nível nacional. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e ministros da Corte manifestaram pesar pela morte do economista e professor Delfim Neto, que faleceu hoje em São Paulo aos 96 anos. Delfim Neto foi ministro da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura e deputado federal, e atuou na Assembleia Constituinte. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que Delfim Neto prestou serviços ao Brasil em diferentes momentos históricos. Nos períodos mais recentes, após a redemocratização, foi conselheiro econômico de mais de um governo e atuou em projetos de inclusão social que levaram ao desenvolvimento econômico do país. O ministro Gilmar Mendes também lamentou a morte e afirmou que Delfim deixou a sua marca no pensamento econômico nacional. Já o ministro Dias Toffoli destacou a trajetória acadêmica e o brilhantismo de Delfim Neto. Segundo Toffoli, o Brasil perdeu hoje um de seus maiores intelectuais. O Supremo está julgando a validade do decreto que determina as sanções previstas no Regulamento Disciplinar do Exército. É nesse regulamento que estão previstos os casos de prisões disciplinares por transgressão militar. A análise está no plenário virtual sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Repórter Marta Ferreira. Ao ingressar na carreira, o militar tem de obedecer às normas disciplinares e a princípios hierárquicos. As transgressões militares são punidas de forma disciplinar. Em 2002, foi instituído por meio de um decreto o Regulamento Disciplinar do Exército. A norma define transgressão disciplinar como toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio, ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou ainda que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. No caso do Exército, as punições são de advertência, impedimento disciplinar, repressão, detenção disciplinar, prisão, licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Chegou ao Supremo o caso de um militar do Exército que estava prestes a ser preso por punições disciplinares. Ele contou que se sentia perseguido e estava em tratamento por problemas emocionais resultantes de assédio moral sofrido na sua unidade. Ele então entrou na Justiça alegando que o regulamento disciplinar do Exército seria inconstitucional. A defesa dele argumentou que a Constituição exige que os crimes militares e as transgressões disciplinares sejam definidos em norma elaborada pelo Legislativo e não pelo Executivo, como no caso do decreto de 2002. Ele conseguiu uma decisão favorável e a União recorreu ao Supremo. O processo foi levado para julgamento no plenário virtual. O argumento da União é de que o regulamento foi editado com base no artigo 47 do Estatuto dos Militares, uma lei de 1980 que delega aos regulamentos disciplinares das Forças Armadas a definição das transgressões e da aplicação de suas penas. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Ele votou no sentido de que o artigo 47 do Estatuto dos Militares foi recepcionado pela Constituição de 1988. Com isso, validou a detenção e a prisão disciplinares previstas em regulamento do Exército. Quanto ao caso que gerou questionamento, Toffoli determinou o retorno dos autos à primeira instância para análise de outros argumentos do autor quanto ao mérito de sua situação disciplinar. Acompanharam o relator os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes. O processo tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo STF servirá de parâmetros para casos semelhantes. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 16 de agosto. A Corregedoria Nacional de Justiça pediu um parecer sobre a atuação de policiais militares na apreensão de pequenas quantidades de maconha ao Conselho Nacional de Justiça. Repórter Viviane Novaes tem as informações.
A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais pediu à Corregedoria Nacional de Justiça a regulamentação dos procedimentos que a PM deve adotar com usuários de maconha, de acordo com a Lei dos Juizados Especiais, e uma ação julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Em junho deste ano, o STF descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal, fixando a quantidade máxima de 46 gramas ou 6 plantas fêmea. A federação informou à Corregedoria que em 19 estados a PM está fazendo o termo circunstanciado de ocorrência no local dos fatos, sem a prisão de quem está com a droga, e encaminha o caso diretamente ao Juizado Especial Criminal. A Corregedoria determinou que o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça faça um parecer sobre a atuação dos PMs até o dia 12 de setembro. A seguir, STJ decide que shopping pode instalar lojas similares na mesma área. E a gente fala também do 5º Constitucional. É no próximo bloco. Até já. Tomaram posse hoje os novos membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Márcio Fontinelli tem as informações. Os 4 novos membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal tomaram posse hoje, na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Entre eles, os subprocuradores gerais da República, Eliseta Ramos, Ana Borges e Nível de Freitas. No total, fazem parte do Conselho Superior do Ministério Público Federal 8 subprocuradores, escolhidos pelo Colégio de Procuradores da República. O Conselho funciona com 8 conselheiros, mais o vice-procurador-geral da República, mais o procurador-geral da República. E todas as matérias, assim, de como funciona o Ministério Público, tudo que tem essa visão geral de Ministério Público, tudo passa pelo Conselho Superior. Então, o nosso Conselho é o órgão mais importante que nós temos na Casa. A sessão foi comandada pelo presidente do Conselho, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. As eleições para a renovação parcial da composição do órgão foi em maio. Os membros devem permanecer nos cargos até 2026. É o órgão colegiado mais importante do Ministério Público Federal, sem dúvida. Por isso é que a sua composição ela é feita tanto pelo grande colégio de procuradores da República, quanto pelos subprocuradores gerais da República. Isso porque se entende que os subprocuradores gerais da República já têm experiência, conhecimento da carreira e que podem contribuir de uma maneira muito específica. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho elegeu nesta segunda-feira a nova administração da Corte, que vai tomar posse em outubro. Veja os detalhes na reportagem de Larissa Batista. Durante a sessão, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga foi eleito o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Desde novembro de 2004, ele ocupa uma cadeira na Corte. Já o ministro Maurício Godinho Delgado será o vice-presidente e o ministro Vieira de Mello Filho será o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. A votação normalmente é secreta, mas houve um consenso prévio sobre os 3 nomes, que foram eleitos por aclamação. Nós estamos no limiar de uma nova era do nosso tribunal, mercê do amadurecimento, das relações llanas e de confiança que nos vinculam, demonstrando a absoluta coesão de propósito e de visão institucional no âmbito da Corte. O mandato do atual presidente, ministro Lélio Bentes Corrêa, acaba oficialmente em 13 de outubro. Já a posse dos eleitos está prevista para 10 do mesmo mês. Após a eleição, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga destacou a importância do papel social da Justiça do Trabalho. A responsabilidade que me envolve, que me traz com essa
demonstração de confiança de todos os senhores é para mim um motivo de enfrentar um desafio da importância que representa o Tribunal Superior do Trabalho no cenário nacional. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que shopping pode instalar lojas similares na mesma área, desde que os contratos sejam respeitados. As informações com Marina Campos. Por maioria de votos, o colegiado entendeu que um shopping no Rio de Janeiro não agiu de forma irregular ao permitir a instalação de um restaurante de culinária japonesa em frente a outro já existente. O primeiro restaurante e o shopping assinaram um contrato de locação que previa a exclusividade na exploração da culinária japonesa por 5 anos. Passados 12 anos do fim do acordo inicial, a administração do shopping autorizou a instalação de outro restaurante do mesmo segmento, o que fez o primeiro restaurante entrar com uma ação na justiça para barrar a abertura do concorrente ou rescindir o contrato. O juízo de primeiro grau determinou, entre outras coisas, a rescisão do contrato de locação, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que apontou violação à organização do comércio e determinou o pagamento de indenização. No STJ, o relator do recurso do shopping, ministro Vilas Boas Cueva, observou que a alteração do planejamento do centro comercial não violou a boa-fé objetiva e que na relação entre lojistas e o shopping center devem prevalecer as condições pactuadas nos contratos de locação, salvo se houver desvantagem excessiva para os locatários. Desta forma, a terceira turma entendeu que a instalação de lojas do mesmo ramo em um shopping center não configura necessariamente atividade predatória ou ofensiva à organização do comércio no local, desde que não haja violação dos contratos firmados com os lojistas. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça também definiu que boi vivo é equiparado à carcaça para cálculo do crédito presumido de PIS e COFINS. Repórter Jéssica Castro. O colegiado considerou que a compra de gado vivo para abate e transformação em carcaça não retira do frigorífico o direito de receber o crédito presumido da contribuição ao PIS/PASEP da COFINS na alíquota de 60%, como estabelecido pela legislação vigente. A discussão do caso era sobre a aplicação de alíquota de 35% ou de 60% nas hipóteses de direito ao crédito presumido por parte das empresas produtoras de mercadorias de origem animal. O frigorífico autor da ação ajuizada contra a União alegou que atua no ramo de industrialização de carne para alimentação humana e, por isso, teria direito ao crédito presumido e previsto em lei de ressarcimento de PIS e COFINS relativamente às carcaças e meias carcaças que compra de pessoas físicas e de cooperativas. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve sentença de primeira instância que julgou a ação improcedente. Já no STJ, a primeira turma deu parcial provimento ao recurso e determinou o retorno dos autos ao TRF3 para que reanalise a apelação, aplicando a alíquota de crédito presumido de 60%. O relator, ministro Benedito Gonçalves, considerou que seria contraditório outorgar, por um lado, o desconto de crédito em um patamar nas hipóteses em que o frigorífico compra o boi morto e estabelecer alíquota inferior quando o matadouro adquire o boi vivo apenas com a finalidade de abatê-lo. Neste domingo foi comemorado o Dia do Advogado, uma profissão fundamental para garantir a justiça. Você sabia que a Constituição exige que em vários tribunais o colegiado tenha participação de advogados? A repórter Evne Araújo explica para a gente o chamado Quinto Constitucional. O advogado é indispensável à administração da justiça. É o que diz a Constituição da República de 1988. A Carta Cidadã Brasileira considera a advocacia um importante instrumento para alcançarmos a justiça social. O advogado é o responsável por garantir outro direito constitucional, o direito à defesa. É ele que representa o cidadão diante do Poder Judiciário. Os advogados atuam em diferentes ramos como defensores das partes, sejam elas pessoas físicas, empresas ou até mesmo governos. Mas o que pouca gente sabe é que em várias cortes o colegiado também é formado por advogados. É o chamado Quinto Constitucional. Desde 1934, a Constituição garante que 1/5 das vagas em determinados tribunais seja preenchido por advogados e integrantes do Ministério Público.
O objetivo é dar maior pluralidade às cortes e permitir que os colegiados tenham profissionais em visões e experiências diferentes da magistratura, o que permite maior equilíbrio nas decisões. Sem sombra de dúvidas, dá a possibilidade de que o julgamento colegiado ele seja plural. Porque é muito diferente a vivência do julgador que desde o início da sua carreira já está na função da magistratura, de que alguém que esteve do outro lado do balcão, sabe quais são as dificuldades, sabe a realidade do dia a dia da advocacia. Então, sem sombra de dúvidas, existe essa função de muita riqueza dentro da função jurisdicional a partir do ingresso de profissionais que são originalmente da advocacia e também do Ministério Público. No Supremo Tribunal Federal não se aplica a regra do 5º Constitucional, mas quase todos os ministros já atuaram na advocacia. Alguns foram indicados antes mesmo de passar por outra corte. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e André Mendonça deixaram o cargo de advogado-geral da União para ocupar uma cadeira no STF. Cristiano Zanin e o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, defendiam causas no próprio STF. Entre as defesas de Barroso na corte está a atuação na ADPF 54, sobre a possibilidade da interrupção de gravidez de feto anencéfalo. O direito que a mulher tem de não ser um útero à disposição da sociedade, mas uma pessoa plena na sua liberdade de ser, de pensar e de escolher. Você vai ver a seguir. Justiça de São Paulo aceita pedido de recuperação extrajudicial da empresa Tokstok. E ainda, o Tribunal de Justiça do Ceará adere ao projeto Justiça Itinerante do Conselho Nacional de Justiça. A gente mostra em instantes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou um casal que devolveu uma adolescente ao abrigo depois da adoção. Segundo o Ministério Público do Estado, os pais adotivos foram negligentes. Viviane Novaes. O casal de Várzea Grande adotou o adolescente e o irmão dela, mas depois de 4 anos, os pais adotivos devolveram a menina ao abrigo sem nenhuma determinação judicial. Eles pararam de visitá-la e interromperam qualquer contato da menina com o irmão. De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso, os pais adotivos tinham preferência pelo irmão do adolescente e, desde o começo, demonstravam dificuldade em aceitá-la. Também afirmou que o casal foi negligente ao abandonar a adolescente sob a alegação de problemas de convivência e que não cumpriu as orientações para que a menina recebesse atendimento psicológico ou psiquiátrico e fizesse atividades esportivas. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou o casal a indenizar a adolescente em R$10 mil. O dinheiro deverá ser depositado numa conta poupança e ficará à disposição da menina quando ela completar 18 anos. O casal também deverá pagar uma multa por infração administrativa, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, no valor de 3 salários mínimos. O dinheiro será destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o Judiciário de Mato Grosso se uniu a outras instituições para tratar da instalação da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa. Quem tem os detalhes é o repórter Carlos Celestino. Nos últimos 12 anos, o número de idosos cresceu 57,4% no Brasil. São mais de 22 milhões de pessoas acima dos 65 anos. O censo do IBGE revela ainda que a região centro-oeste do país também apresentou elevação, saltou de 7,4% para 7,8%. Essa população precisa de uma atenção especial, é o que o Poder Judiciário mato-grossense vem fazendo, colocando o tema em debate. A Comissão de Amparo à Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça se reuniu com membros do Ministério Público, Secretaria Estadual de Assistência Social, Tribunal de Contas e demais instituições para tratativas do processo de instalação da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa no Estado. A questão envolvendo a proteção à pessoa idosa depende da formação de redes. Então nós convidamos todos os atores do Estado de Mato Grosso, as secretarias de Estado, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, enfim,
para que nós possamos construir essa rede de proteção e darmos efetividade aos cuidados da pessoa idosa. O diálogo institucional é decisivo para o alinhamento do trabalho de políticas públicas com foco no atendimento às necessidades da população idosa com mais de 60 anos de idade, definidas na Lei Federal de número 8.842 e amparadas no artigo 232 da Constituição Estadual de Mato Grosso. Esse comitê, cada poder e instituição, está indicando um representante para que a gente possa trabalhar na elaboração de minutas, de normativas, para realmente termos um padrão homogêneo de funcionamento da política de atendimento da pessoa idosa no nosso Estado. É entrar nessa discussão e solicitar, orientar e pedir às prefeituras de Mato Grosso que criem os fundos, porque isso já é uma determinação de lei e muitos municípios, ou por falta de informação, ou por falta, às vezes, de vontade, não cria o fundo, esse fundo que é especificamente para cuidar das pessoas idosas. O Estado de Mato Grosso criou agora o Fundo Estadual da Pessoa Idosa e essa rede ela é importantíssima. Primeiro, para a gente realmente entender qual é a situação dessa população idosa, principalmente dos mais vulneráveis nos municípios, e a CETASC, junto com os municípios, fazendo também esse levantamento. A partir desta terça-feira, a Justiça Mato-Grossense em Barra do Garças e em São Félix do Araguaia vai fazer a terceira edição do projeto Elo. O objetivo é proporcionar a integração entre magistrados e servidores e a aproximação do judiciário com o cidadão. Repórter Dalila Rodrigues. A ideia é promover a integração da administração da Justiça Estadual com servidores, magistrados, advogados, acadêmicos de direito e o público externo da região leste e nordeste do estado. E essa edição promete trazer debates produtivos com palestras, reuniões e treinamentos. Tudo isso para o fortalecimento da justiça e o aprimoramento dos serviços prestados ao cidadão. Nós queremos a participação maciça desses magistrados, desses servidores que compreendem os dois polos, repito, Barra do Garças e São Félix do Araguaia, para que estejam presentes e sejam, assim, digamos, repito, bem acolhidos, bem integrados com a presidência do Tribunal de Justiça, com a vice-presidência do Tribunal de Justiça e com a Corregedoria Geral da Justiça. E com essa mesma intenção de aproximar ainda mais o judiciário e o cidadão, o Tribunal de Justiça do Ceará aderiu ao projeto Justiça Itinerante do Conselho Nacional de Justiça. A ação leva serviços a bairros de Fortaleza. E mostra a repórter Brenda Alvino. Meu nome é Mariana, você é a mediadora da sessão de vocês hoje, certo? É assim que começam os atendimentos do projeto Justiça Itinerante. As pessoas chegam até a equipe e procuram solucionar os conflitos, como é o caso do auxiliar de limpeza Ayrton Freitas. Ele veio dar entrada no divórcio e se surpreendeu com a agilidade. O pessoal está procurando, está sendo bem atendido, informações que são dadas não são desencontradas, você tem sempre alguém para te dizer aonde você vai, o que você vai fazer, está ótimo. A solução dos casos de forma mais rápida é um dos benefícios do projeto, como explica a assistente do Núcleo de Mediação e Conciliação do TJCE, Mariana Monte Alverne. E em questão de celeridade, o pré-processual que a gente leva para esse atendimento, ele é um procedimento simplificado. Ele pode ser feito, por exemplo, com ou sem advogado, ele não tem custas para a parte, é um processo a menos, que vai deixar de entrar no judiciário. Esta é a 7ª edição do Justiça Itinerante. O projeto tem como objetivo levar à população a conciliação de casos antes que eles se tornem processos judiciais. Os serviços possibilitam acordos em conflitos de vizinhança, pedidos de guarda, divórcio e reconhecimento de paternidade em unidades de atendimento como essa no centro de Fortaleza. Foi ótimo, é ótimo isso aí. Essa ideia foi muito boa, porque facilita para as pessoas. No Ceará, o projeto faz parte do programa Mediação e Justiça Itinerante, resultado da união de outros órgãos e que também possui um veículo cedido pelo Sindônibus. A justiça itinerante, ela carrega bem essa responsabilidade, uma responsabilidade social de se aproximar daquele cidadão que tem a dificuldade do acesso à justiça.
e assim facilitando o acesso àquela população que tem uma maior dificuldade de transporte, deslocamento, que também tem a dificuldade do acesso digital. Separada há mais de 20 anos, esta dona de casa ficou sabendo que o ônibus estaria na rua onde mora. Ela aproveitou a oportunidade, na edição passada do projeto, para oficializar o divórcio e conseguir atualizar a carteira de identidade. Fui bem atendida e, graças a Deus, o andamento do divórcio está dando certo. No próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça decide que comprovante de especialidade médica só pode ser exigido no momento da posse em cargo público. E veja também, o Ministério Público do Trabalho investiga a responsabilidade da Voepaz no acidente aéreo em Vinhedos. Voltamos já. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a condenação de um dentista que não concluiu um tratamento iniciado 12 anos atrás. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A ação foi apresentada pelo paciente e chegou ao Tribunal de Justiça do DF por recurso do dentista, contestando condenação pela primeira instância. Mas os desembargadores do Tribunal de Justiça do DF mantiveram a condenação por falha na prestação de serviço, já que o profissional não concluiu o tratamento odontológico iniciado em 2012. Os magistrados consideraram que a demora para concluir o tratamento afetou a saúde emocional do paciente. No processo, o profissional alegou que o atraso foi provocado pelo próprio paciente, que não comparecia regularmente às consultas e não seguiu a orientação de higiene bucal. Mas a perícia concluiu que a falta de higiene não é justificativa para um tratamento que poderia ter sido concluído em 1 ano e 2 meses, não ter sido finalizado depois de 8 anos do início do tratamento. O tratamento que foi feito pelo médico, pelo dentista, apesar da demora, ele foi bem feito, ele foi corretamente executado. O que se discute é, de fato, a falta da razoabilidade nessa demora, né, de 14 meses para mais de 8 anos. Né? Então, não teve uma justificativa técnica que demonstrasse uma culpa exclusiva do paciente especificamente, né? Então teria, de fato, uma responsabilização do profissional. Ao considerar a responsabilidade subjetiva do profissional, prevista no Código de Defesa do Consumidor, os desembargadores mantiveram o pagamento de indenização pelos danos materiais no valor necessário para concluir o tratamento e de R$ 7.000 por danos morais. Justiça aceita pedido de recuperação extrajudicial da Tok Stock. Ministério Público Federal aciona a Justiça novamente contra a realização da Stock Car em Belo Horizonte. E Ministério Público investiga a responsabilidade da Voepaz no acidente aéreo em Vinhedos. Vamos conferir. O Ministério Público do Trabalho investiga a responsabilidade da empresa Voepaz Linhas Aéreas, antiga Passaredo, no acidente aéreo que matou 4 trabalhadores da empresa. O procurador Marcos Vinícius Gonçalves determinou a imediata abertura de procedimento com a justificativa de que é evidente a lesão a direitos sociais indisponíveis ligados à segurança no meio ambiente de trabalho. Um procedimento deve ser instaurado em Campinas, onde está localizada a sede do MPT da 15ª Região e onde fica a cidade de Vinhedo, local do acidente aéreo. O voo saiu de Cascavel, no Paraná, na sexta-feira, com destino a Guarulhos, em São Paulo. Ao passar por Vinhedo, o avião caiu, matando 58 passageiros e 4 tripulantes. A Justiça de São Paulo aceitou o pedido de recuperação extrajudicial da empresa Tok Stock com uma dívida estimada em quase 642 milhões de reais. O plano não atinge fornecedores, colaboradores, clientes e parceiros, mas o passivo decorrente de dívidas financeiras e transações com as partes relacionadas no plano, a maioria instituições financeiras, em que os créditos somam quase 417 milhões de reais, o que corresponde a 65% da dívida que a empresa pretende negociar. O juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho suspendeu pelo prazo de 180 dias todas as execuções em curso contra a empresa pelos credores abrangidos, de acordo com a legislação. O Ministério Público Federal voltou a acionar a Justiça para suspender a realização da Stock Car este mês em Belo Horizonte, Minas Gerais.
O MPF alegou que os estudos de mitigação acústica apresentados pelos organizadores foram insuficientes e podem afetar a Universidade Federal de Minas Gerais. Na ação consta que houve descumprimento das normas municipais sobre poluição sonora. Segundo o MPF, o estudo sobre barreiras acústicas não comprova que há mitigação dos impactos sobre os animais em tratamento e as pesquisas científicas no Hospital Veterinário da UFMG. A organização do evento nega. A capital mineira receberá a Stock Car pela primeira vez. O evento será nas avenidas no entorno do Mineirão e da UFMG. A Quinta Vara do Trabalho de São Paulo condenou a Poupatempo a indenizar uma ex-funcionária que não conseguia ir ao banheiro por falta de tempo. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes desse caso. Em um único lugar, o Poupatempo oferece ao cidadão paulista mais de 400 serviços, como carteira profissional, registro de identidade, licenciamento de veículo. Uma recepcionista que trabalhava numa unidade da capital entrou na justiça por violação contratual. O motivo é que ela não conseguia ir ao banheiro, porque não havia ninguém para substituí-la. Uma testemunha disse que viu a ex-funcionária chorando porque estava com a roupa molhada por não ter ido ao banheiro. O juiz da Quinta Vara do Trabalho de São Paulo, na capital, entendeu que o Poupatempo suprimiu o intervalo de trabalho a que a profissional tinha direito. Segundo o juiz Carlos Eduardo Saad, o óbice à utilização de banheiro, segundo as necessidades fisiológicas do empregado, viola direitos da personalidade, expondo a pessoa a situação humilhante e vexatória, circunstância que enseja o pagamento da compensação correspondente. A Justiça do Trabalho determinou que a companhia responsável pelo Poupatempo pague uma indenização de R$15 mil à ex-empregada por danos morais. Também estabeleceu que a empresa pague o período de trabalho suprimido com acréscimo de 50%. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que comprovante de especialidade médica só pode ser exigido no momento da posse em cargo público. Veja na reportagem de Jéssica Castro. O colegiado acolheu recurso especial de uma candidata ao cargo de médica oficial da Aeronáutica, que foi impedida de participar do curso de formação, porque, segundo o edital do concurso, ela deveria apresentar, no momento da matrícula no curso, o diploma que comprovasse a especialidade médica para a qual estava concorrendo. Para a segunda turma do STJ, a norma do edital violou a súmula 266, que prevê que o diploma ou a habilitação para exercício do cargo só devem ser exigidos no ato de posse. Em mandado de segurança, a candidata pediu que fosse determinada a sua convocação para a prova prático-oral no concurso público de admissão ao curso de adaptação de médicos da Aeronáutica. Ela alegou que concorreu nas vagas destinadas à especialidade de anestesiologia, mas foi impedida de participar do curso de adaptação porque não apresentou a carteira de registro profissional com a indicação da especialidade para a qual concorria. O advogado do caso explica quais foram os principais pontos argumentados pela defesa na ação. A Aeronáutica entendia que seria ilegal esses médicos atuarem sem já possuírem um registro de qualificação de especialista. A grande questão é que a legislação federal ela não exige que os médicos possuam essa especialidade para atuar nas diversas áreas da medicina. Então, o médico que forma em medicina ele pode atuar em qualquer área, cardiologia, anestesiologia, como é o caso concreto. O que ele não pode, sem o título, é se divulgar, se proclamar como especialista naquela área. Mas todo médico, quando forma, ele é um médico generalista, que pode sim atuar, né, em todas as diversas esferas. Então, nesse caso, viola diretamente a legislação federal referente às atividades privativas do médico e viola o entendimento do próprio STJ no sentido de que foi exigido desses médicos a apresentação de documento que comprova a habilitação dele para o cargo nas etapas do concurso. Reformando sentença de primeiro grau, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região acolheu o recurso da União e entendeu que, embora a lei não exigisse do médico o registro de sua especialização no Conselho Regional de Medicina, nada impediria que essa obrigação constasse do edital do concurso. Já o relator do caso no STJ, o ministro Teodoro Silva Santos, destacou que a previsão do edital divergiu da jurisprudência da Corte e confirmou, acompanhado dos demais ministros da segunda turma, que o comprovante de especialidade só pode ser exigido no momento da posse. A seguir, a gente mostra o trabalho do Judiciário de Alagoas para acolher as vítimas de violência doméstica.
E ainda, no Dia Nacional dos Direitos Humanos, a gente mostra também os desafios para combater a exploração de trabalhadores rurais no Brasil. Voltamos em instante. Agora o assunto é violência doméstica. O Judiciário de Alagoas está mobilizado para acolher as vítimas desse tipo de crime. A Casa da Mulher Alagoana, em Maceió, oferece acompanhamento multidisciplinar e abrigo temporário. E quem mostra os detalhes desse trabalho importante é a repórter Lídia Lemos. Foram 2 anos de sofrimento e dependência emocional. Desde o começo ele sempre mostrava sinais de ser agressivo e pela minha imaturidade, assim, eu não conseguia identificar e saber que eu deveria sair daquela relação. E aí as coisas só foram piorando com o passar do tempo, ao ponto dele me bater, me morder, puxar meu cabelo, me arranhar, me xingar de coisas horrorosas. A estudante de psicologia foi agredida pelo próprio companheiro. Ela conseguiu romper o ciclo de violência e assim mudar o percurso da sua vida. A gente acaba se emancipando, estuda sobre essa questão da violência contra as mulheres e vê que é uma questão estrutural mesmo. Então, a legislação, juntamente com isso, garante essa proteção e esse empoderamento. Criada em 2021, a Casa da Mulher Alagoana tem o objetivo de cuidar de mulheres que passam por alguma situação de violência. Desde seu início, mais de 4.000 atendimentos já foram registrados por aqui. O nosso acolhimento ele dá certo, né? Que as mulheres estão vindo, porque a gente sabe que a violência sempre aconteceu. Mas quando as mulheres sabem que podem contar com um local, né, onde elas vão ser acolhidas, onde elas vão ser encaminhadas para os devidos serviços e a violência ela vai cessar, esse lugar ele é automaticamente reconhecido como um lugar da não violência, como um lugar de acolhimento, como um lugar em que as mulheres podem contar. Ainda de acordo com Paula Lopes, a Casa da Mulher Alagoana só existe graças à Lei Maria da Penha, que completa 18 anos. Ela resguarda a vida dessas mulheres, reconhece, né, que nós mulheres precisamos viver com dignidade, sem violência, e também faz com que a gente se sinta protegida. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a legislação foi batizada com o nome de uma farmacêutica que sofreu dupla tentativa de homicídio pelo próprio marido. Desde a sanção da Lei Maria da Penha, inúmeros avanços vêm sendo registrados no amparo e defesa das mulheres vítimas de violência doméstica no país. A juíza Soraya Maranhão, do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital, destaca que atualmente cerca de 200 processos dão entrada e aproximadamente 100 medidas protetivas são emitidas por aqui todos os meses. Esses números representam mais medidas protetivas, mais solicitações de medidas protetivas de urgência e significam conscientização maior das mulheres sobre os direitos previstos na Lei Maria da Penha e toda a assistência da rede de proteção à mulher. Hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos. A data é um símbolo de resistência e de luta contra a exploração dos trabalhadores rurais no Brasil. Esse tipo de violação, tão presente no campo, se tornou um desafio para os órgãos de combate nos últimos anos. A reportagem especial é de Pablo Lemos. Há 20 anos, a chacina de Unai, como ficou conhecida, revelou um Brasil do século XXI ainda aprofundado na exploração do trabalho rural. Os assassinatos de auditores fiscais do Ministério do Trabalho durante uma inspeção na cidade mineira em 2004 foram encomendados por fazendeiros influentes da região na época. Eles foram denunciados por manterem pessoas sob condições de vida e de trabalho semelhantes a escravos. Só a partir do ano passado é que os acusados pelo crime começaram a ser presos. 2 décadas depois, o trabalho análogo à escravidão continua recorrente no país.
Em 2023, foi registrado o maior número de denúncias desse tipo de violação de direitos humanos desde que o Disque 100 foi criado. Os dados do Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas mostram que foram recebidas 3.430 denúncias, 64% a mais do que em 2022. O perfil das vítimas é o mesmo, de maioria parda, semi-analfabeta, em situação de vulnerabilidade e sem conhecimento dos próprios direitos. Para muitos, essa é uma realidade presente desde a infância. Qual a tua idade, nenê? 7 anos, é? Você fica sentado aqui nessas folhas, assim, em cima da folha? E tu ganha algum dinheirinho para cortar cacau? Nada. Na primeira casa que eu trabalhei, comecei com 8. Quando eu estava com uns 10 anos, ela já mandava eu fazer comida, mesmo para adulto, né? Muitas vezes a pessoa sabe que existe algo errado. Sabe, porque ela está em sofrimento. Mas é difícil fazer um enquadramento, assim, entender de fato o que está acontecendo, o nível, o grau de exploração. De 1995 a 2023, mais de 60 mil pessoas foram resgatadas dessa situação no Brasil. O Pará é o estado com o maior número. Foram quase 13.500, seguido de Minas Gerais e de Mato Grosso. E o setor com mais resgates registrados é o agronegócio, com destaque para a criação de bovinos. O Ministério Público do Trabalho participa das operações do Grupo Nacional de Fiscalização Móvel. Lá, produz provas, ouve as pessoas, colhe depoimentos, produz todo o material probatório de forma que possa depois adotar as medidas que a lei permite e obriga que o órgão adote. O trabalho análogo à escravidão é maior no campo do que na cidade. O problema pode estar relacionado ao isolamento das propriedades rurais das áreas urbanas. Isso dificulta a fiscalização e a busca de conhecimento das vítimas em relação aos direitos trabalhistas. Esse é um dos desafios do Ministério do Trabalho e Emprego, que se deparou nos últimos anos com a diminuição das ações diretas de combate devido a reduções no orçamento. Atualmente, o Brasil tem pouco mais da metade dos cargos de auditores fiscais do trabalho ocupados. Esse é o menor número em 30 anos, segundo o sindicato da categoria. O último concurso para auditores fiscais do trabalho que aconteceu no Brasil aconteceu em 2013. Então, nós estamos há mais de 11 anos sem concurso para auditor fiscal do trabalho. Então, essa diminuição é natural. As pessoas foram deixando a carreira, foram aposentando, falecendo nesses 13 anos, e esses 13 anos não teve recomposição do quadro de auditores fiscais do trabalho. O trabalho escravo moderno está relacionado a baixos salários, más condições, restrição de alimentos, da liberdade, além de ameaças. Quando eu procurei para nós fazer conta, para receber meu dinheiro, né? Aí ele não gostou e puxou a arma. E do meio por fim a gente começou a perceber que estava sendo vigiado. 3 homens, na verdade, todos armados. Aí foi que eu procurei o meu direito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a nossa programação. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.